Em tempos de crise, de desespero generalizado, como se manter centrado? Meu nome é Adriano Riski e hoje eu vou falar sobre a importância de a gente perceber o que é medo nosso e o que é o medo dos outros. E no final eu também vou trazer um caminho para que a gente possa encontrar a paz interior. Você já viveu uma situação de sair de casa e a sua mãe dizer: pega o guarda-chuva porque vai chover? Ou então, pega o seu casaco porque vai esfriar? Quando a gente passa por esse tipo de situação, isso mexe com a gente, não é verdade? Por mais que a gente diga, isso é coisa da minha mãe, aquilo às vezes fica ali, lá dentro, no inconsciente, presente e de repente chove. Eu não peguei o guarda-chuva e chove. Putz, e agora? Ela tinha razão. Por quê? A gente foi sugestionado. A partir do momento que ela falou aquilo, aquela energia de alguma forma veio. E de alguma forma a gente pegou. Às vezes a gente assume alguns medos como se fossem nossos e na verdade eles não são. Ou eles não precisam ser. Mas energia tem a ver com essa conexão. E a gente fica pegando energias que não precisa pegar. A gente está vivendo esse momento aí do coronavírus. E é importante a gente perceber o que isso pode significar para a nossa vida. Então, eu vou citar um exemplo aqui. Quando eu tinha 17 anos de idade, fui assaltado 2 vezes numa mesma semana. Uma das vezes eu estava saindo do colégio e passei por uma rua que era pouco movimentada e um cara acabou roubando meu relógio lá. E na mesma semana eu estava andando de bicicleta, querendo tirar os problemas da minha vida, tirar aquele medo do assalto, querendo esquecer tudo isso e estava lá no mundo da lua. Quando chegou um cara e pegou minha bicicleta, eu nem vi. Quando eu vi, ele já tinha levado minha bicicleta. E aí eu fiquei mal, fiquei triste, não queria sair de casa. Hoje, passado um tempo, eu consigo olhar para aquela situação e consigo entender o que eu posso tirar de lição. Eu já não preciso mais me sentir vítima daquela situação. E posso entender com bastante tranquilidade que aquela situação me serviu de alerta para eu perceber o quanto eu posso me manter mais atento na minha vida. Porque eu estava muito disperso. As coisas estão acontecendo e a gente não está nem se dando conta. É por isso que o universo às vezes traz alguns desafios para a gente. E esse momento que a gente está vivendo, ele é muito importante, porque ele serve para que a gente fique mais atento. Como a gente está cuidando, por exemplo, do nosso corpo? O nosso corpo tem muita sabedoria. Ele tem um sistema imunológico poderosíssimo e a gente não está percebendo isso, porque a gente fica com medo e o que acontece com o medo tira o poder desse sistema imunológico. A gente baixa o sistema imunológico. Então, é isso que a gente pode investigar mais profundamente. Imagina que você para o seu carro na rua com o vidro aberto. Isso significa que um ladrão vai roubar o carro? Não necessariamente. Mas imagina a ótica de um ladrão, que ele vê o seu carro com o vidro aberto e ele vê um outro carro com o vidro fechado. A probabilidade dele roubar o carro com o vidro aberto é muito maior do que a probabilidade de roubar o carro com o vidro fechado. Quando a gente alimenta o medo, a gente está abrindo as portas para o ladrão. Alimentar o medo não resolve nada. Mas a televisão está falando, o jornal está falando, a internet está falando, meu vizinho está falando, meu colega de trabalho está falando, está todo mundo falando, está todo mundo com medo. Pois é, e você vai ser mais um a ter medo? Que tal você se cuidar? Que tal você fazer a sua parte? E aqui eu não estou falando que, sai desse mundo, finge que nada está acontecendo. Não é isso, mas fazer a sua parte. Tirar a preocupação e substituir pela ocupação. E o que significa, nesse caso, fazer a nossa parte? No caso específico aí da doença. Que tal cuidar da sua saúde? O foco não é a doença, o foco é a saúde. Aonde a gente coloca o foco é que aquela energia ganha força. E então, vamos colocar foco na saúde? Colocando foco na saúde, a gente vai perceber que esse nosso sistema imunológico pode se fortalecer. Quando a gente coloca o foco na doença, o sistema imunológico se enfraquece. Quando a gente fala em energia, eu gosto muito de trazer o exemplo dos estados da água. A gente tem o estado sólido, em que as moléculas elas estão em movimento, mas elas estão muito juntinhas. Quando a gente tem o estado líquido, a gente tem as moléculas também em movimento, mas um pouco mais distantes. E quando a gente tem o estado gasoso, a gente tem as moléculas em movimento maior. Quando a gente fala em termos de energia, no estado sólido, a gente tem uma energia de baixa vibração, pouco movimento. Conforme a gente vai para o estado líquido, já aumenta um pouco, e no estado gasoso, bem mais.
Então é isso que a gente vai entender em termos de energia. O medo, o que é o medo? O medo é essa energia baixa. Olha, um corpo tenso, que é um corpo comprimido. A gente se limita, enxerga poucas possibilidades. Conforme a gente eleva essa vibração, como por exemplo o estado gasoso, a gente aumenta o campo de possibilidades, aumenta o espaço, aumenta a criatividade, aumenta a coragem, aumenta a capacidade de enxergar novas soluções. E é isso, entrar no desespero só nos afasta da solução, só alimenta o medo. E é aí que a gente pode mudar a nossa energia. A mudança começa de nós, não adianta tentar brigar com a mídia, brigar com o vizinho, não adianta brigar com ninguém. A gente pode perceber que essa mudança, começando por nós mesmos, ela vai reverberando. E é esse o caminho de a gente entender aí esse centramento. Como a gente pode encontrar essa paz interior? Cuidando da gente mesmo, cuidando da qualidade dos nossos pensamentos, das nossas crenças, estando mais atentos, observando sem julgar, buscando perceber que os significados das experiências somos nós que atribuímos. A situação em si, ela não vem já com um significado, ela é uma situação, simplesmente, ela tem uma neutralidade. Nós é que colocamos esses significados. E a partir do momento que a gente tem mais consciência sobre isso, a gente pode ter mais clareza também sobre as nossas escolhas. Como a gente escolhe significar as situações. Quanto mais a gente se coloca à disposição do aprendizado que as situações nos oferecem, mais a gente pode se fortalecer e mais a gente pode atribuir significados positivos. E o que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui falando um pouquinho. Aproveite também, deixe sua curtida e se inscreva aqui no meu canal. Clique no sininho das notificações. Isso tudo é muito importante para que o YouTube encaminhe o nosso conteúdo para um número maior de pessoas. E assim a gente pode continuar esse papo e cada vez expandir mais. Gratidão e a gente se vê no próximo vídeo.